Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A palavra de Jesus é muito clara. Quem tem comunhão com Ele tende a ter um caminho de paz, amor, tranquilidade, conforto. Mas não é bem assim que acontece. Por que será então que tantos crentes que são fiéis a Deus estão tendo grandes problemas de saúde emocional? Esse é o tema do Comunhão Debate de hoje. Olá, sou Cristiano Stefanoni e o Comunhão Debate de hoje traz um assunto extremamente importante para a igreja. Por que será que tem tantos cristãos que, mesmo sendo fiéis a Deus, frequentando a igreja, lendo a Bíblia, fazendo devocional em casa, ainda assim travam batalhas emocionais grandes? Por que será que isso acontece? Onde está a falha? Onde está o erro? Existe um erro que pode ser mensurado, especificado? Para falar sobre esse importante tema, nós trouxemos aqui um time de especialistas que vocês vão conhecer agora. Bom, aqui ao meu lado nós temos a Flávia Luz, ela que é psicóloga, escritora e palestrante. Também aqui conosco está a Luciana Salomão, ela que é psicóloga, especialista em autoconhecimento e na resolução de conflitos relacionais, especialmente de casais e família. Também aqui conosco está a Priscila Machado, que é psicóloga com vasta experiência também na área. Sejam muito bem-vindas ao Comunhão Debate. Nós hoje vamos tratar de um assunto que é muito delicado, mas muito necessário. Eu gostaria de começar com a Flávia. Uma pergunta bem direta. De ponta a ponta da Bíblia, há promessas sobre conforto, consolo, segurança, paz. Por que será então, Flávia, que há tantos cristãos estão com problemas emocionais graves? Seja bem-vindo. Muito obrigada, Cristiano, minhas colegas, debatedoras, que são colegas de fato, de profissão e da jornada profissional. E que desafio, responder essa pergunta. Eu penso primeiro que a ideia do conhecimento, o profeta Oséias, ele vai dizer que o povo ele sofre porque ele não conhece. Então, muito do nosso sofrimento é para além do que a gente experimenta no dia a dia, é falta do conhecimento de como as coisas funcionam, de coisas básicas que a gente precisa fazer para que a gente tenha menos sofrimento, mais alívio. Então, eu acho que o boom do tempo que nós vivemos, ele é um boom sistêmico, ele é um boom que tem a ver com uma vida extremamente acelerada, falta de descanso, uma alimentação que ela foi adulterada do projeto original, um estilo de vida que impôs muitas situações que faz com que a gente experimente um sofrimento pelo excesso de desgaste. Não o sofrimento porque um problema aconteceu, uma morte chegou fora de hora, uma traição, um sofrimento. Então a gente vive uma aceleração também no processo de sofrimento. Então a promessa de conforto, ela continua existindo, O próprio Jesus disse que no mundo a gente teria aflição. Então nós não tivemos a promessa de não ter aflição, mas que ele havia vencido e que nós passaríamos por essas situações também. Então eu acredito que o conhecimento ele traz um alívio, porque você consegue qualificar a sua vida, melhorar a sua vida e muitas vezes colocar arestas em lugares que estão levando você para uma exaustão que está gerando sofrimento. Certo, Luciana. Durante muito tempo a igreja não queria falar muito dessa questão emocional, queria tratar o problema só da área espiritual. Hoje não, hoje a igreja, pelo menos a maior parte dela, entende que há realmente questões emocionais que precisam ser tratadas. Uhum. Mas mesmo assim, um pouco de contrassenso, não, de você ter, a pessoa ter ali, o que teoricamente, seria, ter uma vida, seria, vamos dizer assim, uma vida correta, porque ninguém é perfeito, mas ter uma vida ali dentro do que a Bíblia pede, e com a família, respeitando os valores, e ainda assim passa por tantos problemas emocionais, porque ainda assim a pessoa, mesmo seguindo a Deus, mesmo orando, ainda assim tem tantos problemas emocionais. Por que será? Eu penso que falta
no evangelho, né, nesse evangelho que nós temos vivido, a vida na vida. Porque o evangelho não é só ensinamentos, né? É você ativar no outro aquilo que você vive. Então, muitas das dificuldades das igrejas, eu penso que fica só no ensinamento, naquilo que está se ensinando, como se isso fosse gerar vida, como se somente isso fosse gerar vida. E aí a importância de desmistificar algumas coisas e ir por um caminho, né, de humanização, e por um caminho de avaliar mesmo essa espiritualidade e juntar, né? Fazer uma junção de cuidado entre o espiritual e o cuidado com a alma, onde o corpo vai receber e desfrutar desse cuidado. Priscila, vou aproveitar o gancho que a Luciana falou aqui. Ela citou essa questão de como que às vezes na igreja é difícil tirar da teoria e colocar em prática, vamos dizer assim. Fala-se muito de amor ao próximo, fala-se muito de... Mas na prática mesmo, às vezes a gente não vê isso. Aliás, até ao contrário. Tem pessoas que vão para a igreja e voltam piores do que como foram. Voltam nervosas, com pressão alta e tremendo todo. Isso tem discussões ali de liderança, cargo e aquela coisa. E se a pessoa então está afastada por algum motivo, parece que ela está com alguma doença contagiosa, a pessoa não quer nem chegar perto. Então, assim, a igreja que deveria ser um local de acolhimento, acaba sendo um local até de tortura. Tem pessoas que saem da igreja e não voltam mais. Onde é que está a falha aí, Priscila? Eu acho que pode ter falha, né, em vários aspectos. Mas a gente precisa entender que a igreja é um hospital, né? A igreja é um lugar que as pessoas vão para buscarem ajuda, e esse hospital, assim como os hospitais, né, os médicos, eles não estão imunes a nenhum tipo de doença, na igreja também, são todos seres humanos, né? Então, acho que parte dessa falha, acho que vem de uma expectativa de quem está lá, os pastores, os líderes, quem estão pregando a palavra são pessoas perfeitas, e não são. São seres humanos da mesma forma que as pessoas que estão lá doentes espiritualmente buscando ajuda, né? Então, acho que parte dessa falha está nessa ideia de um ambiente de perfeição, de pessoas perfeitas que pregam a palavra. Quem prega essa ideia? Eu acho que foi criado culturalmente, né? Uma ideia de que a pessoa se converteu, de que a pessoa entregou a vida a Jesus e dali para frente tá tudo perfeito, como se a humanidade saísse, né, e vivêssemos só como seres espirituais perfeitos. Não, a partir do momento que a gente se converte, eu entendo que somos espirituais, mas também somos humanos, somos falhos, né, temos ali as nossas vulnerabilidades e parte, eu acho que desse adoecimento vem de uma cobrança. Acho que quanto mais a gente fala que a gente não pode ser vulnerável, mais vulnerável a gente tá, né, que a gente cria uma casca, aquela imagem de que ninguém pode me ajudar, porque se eu abrir para as pessoas me ajudarem, quer dizer que eu não sou perfeito. Você acha então que a liderança da igreja não deveria, desde o início, quando a pessoa começa a frequentar a igreja, já preparar ela para o que ela vai enfrentar? Porque às vezes a pessoa, não sei se eu estou errado, às vezes a pessoa ela entra na igreja com expectativa, como você falou, alta, porque a pessoa ela entra já cheia de problemas, cheia de promessas em cima daqueles problemas, e às vezes a própria liderança, a própria pessoa que vai dar o discipulado, passa essa imagem também, talvez, não sei. Um tipo de teologia, né? Um tipo de teologia. Você acha isso mesmo, Flávio? Talvez a liderança precise se preparar melhor para isso? Então, eu até vou extrapolar o cenário para fora da igreja. Eu acho que o ser humano tem uma expectativa ilusória em relação à vida. Então, desde pequeno, eu acho que nós temos vivido uma sociedade, voltamos a falar, sistêmica, que tem acelerado essa ideia de que eu vou viver bem, eu vou ficar feliz, tudo vai ser bom, vai ser rápido, vai ser fácil. Isso é uma questão da cosmovisão que o ser humano traz. E na igreja não está diferente. Então, ouvindo Priscila falar, né, nessa questão de um evangelho, às vezes dentro de uma teologia, não vou nem nominar aqui, mas numa teologia que não apresenta a vida como de fato ela é, porque é um lugar onde eu também vou sofrer, eu também vou experimentar
perdas. Eu não tenho garantia, né, como nós vivenciamos como psicólogos, de que eu tenho um filho e que ele vai partir só depois de mim. Nós atendemos famílias que os filhos partiram antes dos pais, famílias cristãs. Então são situações que fazem parte da vida e que muitas vezes, eu acho que esse conceito de que vai ser tudo bem o tempo inteiro está muito impregnado na sociedade e nas igrejas como um todo. Então, eu acho que aí entra a questão da expectativa. Eu tenho uma expectativa de algo que não é real. E muitas vezes de líderes que estão numa posição, né, graças a Deus não é a minha realidade, de que com eles não acontece, com eles, na casa deles a doença não chega. Né? Então, eu vou lhe falar aqui, já que é pra gente debater, né? Eu sou psicóloga há quase 25 anos. Eu sou especialista no desenvolvimento humano. Eu escrevi um livro que se chama Guardiões da Infância e eu trabalho pela proteção da saúde mental e emocional a minha vida inteira. Eu tenho uma história nessa área. Só que eu me deparei na infância dos meus filhos tendo que aplicar o cuidado emocional. Um dos meus filhos foi tomar medicamento, foi para o psiquiatra, foi ser atendido por uma terapeuta. Mas e aí, isso me desqualifica como profissional? Não. Por mais que eu fiz muitas coisas corretas, segundo a palavra, o adoecimento bateu na minha porta. E ele foi tratado de maneira técnica, adequada, como tem sido, né? Graças a Deus está tudo bem hoje, mas que foi necessário. Então eu vejo que é muito dessa expectativa. A gente, quando cuida, sendo um profissional, sendo um líder, a nossa postura tem que ser essa de que a vida na vida é esse lugar onde o sofrimento vai bater, pode bater. E nem sempre, Cristiano, tem a ver com algo que eu não fiz. Às vezes é a vida, simplesmente algo que aconteceu, né, que veio. Verdade. Luciana, eu vou pegar agora um pouquinho, eu vou pegar o gancho da Flávia aqui, saiu do aspecto de igreja, mas a gente não tem como deixar de observar que a igreja ela é composta por família. Okay? Sim. A igreja é composta por família. Pelo menos na teoria, se a família vai mal, a igreja não tende a ir bem, não bate. E o que nós temos visto, e eu comentava agora há pouco com vocês aqui nos bastidores, as pesquisas têm mostrado, os estudos têm mostrado o altíssimo grau de violência no lar, dentro de lares evangélicos. Quando você vai ver algum noticiário de violência que envolve criança e adolescente, geralmente são de pessoas que estão frequentando alguma igreja evangélica. Isso é assustador. Então, se por um lado é pregado, e é isso que eu quero te perguntar agora, se por um lado é pregado aí fora que o Brasil tem que lutar pela família tradicional brasileira, mas quando você vai para a realidade, não é isso que acontece. Parece que a família está entrando num caos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, o peso que o lado psicológico tem na família e como que isso reflete na própria estrutura da igreja. Então, Cristiano, eu trabalho com famílias há mais de 20 anos. E como líder, como psicóloga, atendo casais, inclusive de líderes, pastores. Então, eu digo que eu estou por trás, né? Por trás do púlpito. E cada vez mais eu vejo a necessidade de viver aquilo que realmente se fala, que é a vida na vida, né? Que é aquilo que nós decidimos cuidar da gente. Por exemplo, uma família começa com um casal. Se esse casal não se cuida, essa família, esses filhos vão ser também contaminados com tudo que está acontecendo nesse lugar de casal. Então, há a necessidade desse cuidado. E muitas vezes, enquanto pais, os pais, talvez por uma cultura, trazendo, né? Óbvio, a gente vem de algum lugar e nós recebemos uma bagagem, ensinamentos, e fica aquela ideia de que eu não preciso aprender nada, meu filho, é desse jeito, e você impõe o seu jeito que você acha que é o melhor jeito. E dessa maneira, você não se coloca no lugar de aprender também a ter uma função de esposa, aprender a viver como casal, aprender a estar ali cuidando dos filhos, e fica só no aprendizado que eu recebi de onde? Da minha família de origem, que muitas vezes está falido, que foi o que nos trouxe algumas práticas que nos levam a repetições daquilo que os nossos pais viveram.
Então, lembrando que essas famílias são as mesmas que estão lá onde? Na liderança de igrejas. Então, o cuidado, por exemplo, eu atendo famílias, já trabalho com casal há muito tempo, mas eu precisei ter a minha própria experiência, né? Como meu marido também é psicólogo, e nós precisamos fazer terapia de casal. Para quê? Para que a gente aprendesse a lidar com algumas questões. Eu trouxe algo da minha família, ele da dele, e na hora do encaixe ali não encaixava. E quem estava sofrendo com isso? Os nossos filhos. E nós precisamos passar por esse processo. Como que hoje isso no consultório há uma entrega maior? Primeiro pela fé, porque eu creio que Deus pode restaurar qualquer casamento, porque Ele restaurou o meu. E segundo, na necessidade que nós temos do aprendizado. Então, a psicoterapia, ela não é só para resolver um problema, mas também é um aprendizado. Então, eu vejo que a igreja precisa desmistificar isso e levar isso como um aprendizado, um lugar de aprendizado. Sim, Luciano, mas assim, eu só quero pontuar uma coisa aqui, porque tem muita gente também que reclama que às vezes a igreja interfere demais na vida dela, da família. Eu acho que isso aqui é interessante mudar. Eu, agora há pouco, antes de vir para cá, eu encontrei um colega meu que eu não via há muito tempo, fui conversar com ele, ele falou que estava separando a mulher. Quando eu perguntei por quê, eu conheço ele há muito tempo, ele falou assim, porque minha mulher não sai da igreja. Eu tomei um ranço tão grande que ela se dedica tanto à igreja e deixou a família de lado, que agora nem eu vou mais na igreja. Tá botando o casamento, quer dizer, uma coisa que era para ser uma coisa boa, a família ir junto para a igreja, simplesmente a pessoa tá abrindo mão de coisas que ele acha que é importante, e mesmo conversando com ela, ela prefere ficar só. Eu queria que você comentasse um pouquinho também quanto que a igreja começa a ser invasiva e atrapalhar a própria família, inclusive. Inclusive eu vivi isso, e aquela tentativa de fazer tudo para Deus, né? Eu tô dando o melhor para Deus. E a gente esquece que nós somos humanos, a gente não é anjo, e a gente precisa ali, na função de esposa, na função de mãe, a gente precisa priorizar o que Deus priorizou, que é a família. Então, eu penso que a falta de conhecimento e desse discernimento do cuidado, o que eu preciso priorizar em cuidado. Então, né, enquanto eu estou ali na igreja, Deus está cuidando dos meus filhos, está cuidando da minha casa? Não. Deus te deu a responsabilidade. Você deve ouvir muito isso, né? Muito. E aí é muito interessante, Cristiano, que essa semana mesmo nós fizemos uma reuniãozinha lá em casa. Eu tenho 2 filhos já casados. E eu fiz, né, uma pergunta. O que vocês levaram daqui que foi legal para vocês? E eles disseram. E depois eu fiz a outra pergunta. O que vocês levaram que não foi legal? Eu tenho um filho que é pastor e ele disse, mãe, às vezes que vocês ficavam muito tempo na igreja. Fantástico. Então, isso, a gente já sabia disso. Há algum tempo nós já acertamos isso. Mas foi muito importante para ele nos dizer, ele estava ali com a esposa dele, a minha filha com o esposo dela. E a gente pôde de novo se retratar e dizer, nos perdoe, esse realmente não é o ensinamento que vocês devem levar para a vida de vocês. E ele falou, não, eu não quero, é tanto que a gente está se policiando. Falei, mas isso aí também, né, que a gente vai, uma geração para outra, vai melhorando, vai aperfeiçoando, isso é importante também. Mas eu estava certa de que eu estava certa. Quando você fazia aqueles excessos. Sempre uma questão de equilíbrio. Né, ô Priscila, agora eu vou jogar uma batata quente na sua mão. É o seguinte, em casa é difícil. Aí a pessoa busca ajuda na igreja, e a gente sabe, conversávamos agora há pouco sobre isso, que nós temos vários pastores que têm pedido até licença nos seus ministérios, porque também não estão aguentando a pressão. Tem gente que não tem condições financeiras de bancar uma terapia. E mais, não tem informação, porque existem terapias que são gratuitas e as pessoas às vezes não sabem. Como é que faz então? Porque a pessoa vai para a igreja procurar o pastor, nem o pastor está aguentando com ele mesmo. E como é que faz? Será que a igreja tem que dar um suporte a mais nessa questão nacional? É uma realidade que a gente tem visto muito, né? Pastores, líderes religiosos que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, com o burnout, né? Isso tem atingido, né? Eu acho que grande parte, né? O lado positivo, né? Que os pastores estão tendo liberdade de falar que estão sofrendo. Isso é um lado bom disso tudo, mas é preocupante ver muitos líderes emocionais, líderes espirituais sofrendo, né, com questões emocionais.
né? Eu acho que parte do que a gente, né, já falou aqui, e a Lu colocou isso muito bem, né? Acho que vem de uma necessidade do humano, de achar que quanto mais eu fizer para a igreja, né, entendendo que a gente sabe que é diferente fazer para a igreja e fazer para Deus, mais eu vou suprir as minhas falhas como humano. Acho que muitos líderes entram nessa, né, se eu fizer tudo, se eu trabalhar muito, se eu servir, se eu ajudar, né, eu vou suprir as minhas falhas como ser humano. E não é bem assim, né? A gente entende que o pastor, o líder, ele tá ali como um enviado de Deus para a igreja, mas ele também está ali como um ser humano, né? Ser pastor é um chamado, é uma missão, mas também é uma ocupação, né? Assim como vários empresários, né, tiram licença dos seus cargos por várias questões emocionais, os pastores também têm feito esse movimento, né? Eu falo, tem um lado positivo, né, que tem tido essa abertura para fazer esse movimento, mas tem um lado preocupante, né, que acho que tem que ter esse cuidado, né, olhar com um cuidado especial para quem também cuida das pessoas. Mas você acha que a igreja precisa ter não vou dizer que criar um ministério ou coisa desse sentido. Você acha que a igreja tem que ter um setor que trata da questão emocional? Você acha que seria importante as igrejas? Alguns já têm, mas as que não têm, por começar a ver essa questão? Eu acho que sempre tem uma forma de ter, é importante, né? A nossa igreja, ela tem um ministério, né? A gente tem o Missão Psi, que é um grupo de psicólogos que atua para dar esse apoio tanto para os pastores, para os líderes, apoio tanto para aqueles pastores e líderes que estão sofrendo, quanto também um apoio, às vezes chega uma pessoa com uma questão emocional, que o pastor pode falar assim, opa... É gratuito? É gratuito. Isso não é, ou tem uma taxa simbólica, né, mas nenhum impeditivo. Ou até mesmo para ajudar o pastor no sentido de o pastor chegar, opa, tem essa questão aqui que eu não consigo lidar como pastor, que é uma questão para um profissional de psicologia atuar. Mas eu acredito que as igrejas se organizando, fazendo parceria com serviços gratuitos de saúde mental, que tem ONGs, que tem do governo, igrejas que não conseguem ter essa estrutura. Eu acho que é importante a igreja ter essa parceria para ajudar os seus líderes, os seus pastores a cuidarem de si e ajudar esses líderes e esses pastores a cuidarem do outro também, quando for necessário. O Flávio, cheguei num ponto que eu queria mais focado agora na pessoa. A gente falou de casos esporádicos. Muita gente vai estar assistindo aqui o debate e vai estar se perguntando se o que ela está sentindo é algo espiritual ou é algo emocional. Que horas é a hora de procurar ajuda? A pessoa consegue identificar isso? Então, estendendo a resposta da Priscila, do papel desse profissional psicólogo dentro do corpo da igreja, a gente traz a ideia de educação emocional. E por que eu estou falando isso para responder a sua pergunta? Porque eu acho que quando eu começo a conhecer como que funciona, o que são as emoções, né, o que é o aspecto emocional, o aspecto físico, o aspecto espiritual, isso já vai me dando uma noção para eu conseguir discernir a hora que tá demais, né, que aquilo tá excessivo. Porque quando que eu vou buscar ajuda? Quando tá atrapalhando, a gente fala de intensidade, né, algo que tá, uma tristeza que vinha, de vez em quando agora ela tá persistente, né, ela tá vindo com uma intensidade maior, numa frequência maior, ela tá começando a gerar um prejuízo maior na minha vida, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer tal coisa porque eu estou muito mal, ou muito ansioso, ou muito triste. Então, isso é um sinal de que eu preciso buscar ajuda. Agora, onde eu vou buscar ajuda? Se eu tenho um corpo na igreja, né, que oferece esse conhecimento, um líder que tem uma base mínima, né, ou uma palestra que eu sei que a psicóloga da minha igreja deu sobre aquele tema, então eu vou buscar essa ajuda para saber, será que eu preciso de fato ir para uma terapia? Né, um momento que eu preciso buscar ajuda médica, né, de uma intervenção como um psiquiatra ou um médico, porque só quem pode prescrever o medicamento é o médico, né? Então, seja um psiquiatra ou um médico de outra especialidade é que vai poder fazer essa prescrição. Então, eu entendo que quando isso aumenta, é a hora de eu buscar esse conhecimento. E esse conhecimento é o quê? Quando eu exponho o profissional ou o líder, a pessoa que vai me ouvir, ela vai me ajudar a graduar.
tá demais, tá atrapalhando muito a minha vida, né? Tem uma origem aqui que muitas vezes, por exemplo, mulheres que estão nos ouvindo, a questão hormonal, a menopausa, o climatério, isso impacta absurdamente a vida da mulher. E muitas vezes a dúvida, isso é espiritual, né? Será que é algo espiritual? Será que... O que aconteceu? Essa pergunta é muito comum, Cristiano. O que aconteceu que eu estou assim? Às vezes não é uma coisa que aconteceu, às vezes é um sistema de fatores que foram acumulando, inclusive o biológico, né, na vida da pessoa. Então, eu penso que essa checagem ela é muito importante e que se você tem uma comunidade, né, pensando aqui no cenário cristão, que pode te ofertar isso, ou você vai no seu médico, diga para ele, né? A mulher vai no ginecologista, diga, né? O homem vai no seu médico, às vezes o homem vai muito no cardiologista, né? Nos 40, 50 anos, compartilha, olha, eu tô ficando desanimado, né? Às vezes perde o apetite sexual, às vezes são sinais de que tem alguma coisa em disfunção. E aí, primeira checagem de um bom líder... Não é para olho gordo não, gente. Nem sempre olho gordo, né? E muitas vezes, aí o que eu quero dizer, a primeira checagem é o biológico. Então, eu sempre quando eu atendo uma pessoa, seja como líder espiritual, que sou na minha comunidade, ou como profissional, eu sempre vou fazer a checagem física. Vai no médico, vê se está tudo bem. E aí a gente vai vendo por etapas, até a gente chegar no aspecto espiritual. Porque não há briga, né, de um tratamento para outro, eles se complementam. Então, às vezes, você vai tomar um medicamento se for necessário, né, ou vai rever a sua vida, vai fazer uma proposta terapêutica, mudar comportamentos. E no aspecto espiritual, vai fazer as orações necessárias, né, para quem acredita, as quebras, né, de confissão, de perdão necessárias, e vai dar andamento naquele processo de restauração. Certo, Luciana, eu costumo dizer que só quem fez ou faz terapia sabe como que é bom. Já fiz, é muito bom, e eu não sei se é só uma impressão minha, mas a sensação que eu tenho é que a terapia ajudou a minha vida espiritual, inclusive. Uau. Né? E aí eu gostaria que você pontuasse para a gente, dentro da sua experiência, as vantagens de se fazer terapia, apesar de ser um nome muito comum de ser usado. Tem muita gente que está nos assistindo que não sabe as vantagens. Eu queria que você mensurasse para a gente correr. Só alinhando, trazendo o que Flávia trouxe, que a doutora Flávia trouxe, algo que é muito importante é o rompimento do silêncio. Então, quando um líder, uma pessoa que está em sofrimento e ela está ali, sozinha, na solidão, é muito importante esse rompimento, né? Ela decidir abrir. E aí entra também a terapia, porque provavelmente ela vai abrir ou com o líder ou vai direto a um terapeuta. Então, esse lugar seguro, acho que é o primeiro passo, né? O primeiro conforto que a pessoa tem é um lugar seguro. Esse lugar onde ele vai ser ouvido, sem julgamento, onde ele vai se sentindo seguro à medida que vai, né, ocorrendo ali o processo terapêutico. E esse é o primeiro ponto. O segundo, o alívio. A própria Bíblia diz, né, que nós devemos confessar. Como que isso é importante, colocar para fora, já traz cura. E, né, caminhando ali no processo, depois a pessoa vai se ouvir. Ela vai se dando conta de que aquilo que estava enorme na mente dela não é tão grande assim. E a partir daí, o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, porque a gente só pode mudar aquilo que nós vemos que não é legal pra gente. E muito do que nós encontramos, né, enquanto psicólogos ali clínicos, são pessoas que trazem repetições familiares. E aí, independe do que ela exerce, qual a função dela, se é um pastor, se é um médico, independe. É um ser humano ali que está indo para repetições. Então, aprender sobre isso, ele se enxergar nisso, dá para ele um poder de escolha. E aí ele começa a reaprender, a desconstruir e construir uma nova aprendizagem para lidar com a vida e as questões. Certo. Priscila, uma palavra que tem sido muito usada ultimamente é prevenção. Fala-se muito de prevenção. Como a Flávia falou agora há pouco, tem coisas que não dá para prevenir, assim, tem problemas que eles simplesmente acontecem, porque faz parte da vida. Mas também tem gente que procura o problema.
que vai atrás da confusão, né? Como diz no termo mais coloquial, vai atrás da treta, procura o problema. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre assim, como que nós, como seres humanos, não vou nem falar só como cristão, não. Como que nós, como seres humanos, podemos prevenir, de evitar alguns problemas que nós mesmos procuramos? Uma vez eu ouvi até de um pastor querido nosso, pastor Mário Freitas, na época da pandemia. Ele falou, né, que nós, como seres humanos, temos a nossa reserva financeira, e ele citou a questão da reserva emocional. Eu fiquei com aquele termo, né, martelando na minha cabeça e até hoje volta, né? O que é essa reserva emocional? Né, acho que a Luciana falou aqui, entender, né? O autoconhecimento é uma arma poderosa, né? Que é esse movimento de olhar não só para o outro, né? O problema que o outro me traz, o problema que a situação me traz, o problema que o ambiente que eu tô, que o meu local de trabalho, que a família que eu estou me traz, mas fazer esse movimento de olhar para si. E aí, como que eu tô lidando com esse problema? Qual que é a minha parte nesse problema? Eu acho que parte dessa prevenção é esse autoconhecimento. E essa reserva emocional que eu falo, os problemas vêm. Você falou, a gente não tem como evitar, né? Os problemas, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, né? Tá aí, né? O mundo tá cheio de situações que nos trazem conflitos, e eu acho que a gente tem que ter uma busca ativa por situações, por pessoas, por ambientes que trazem essa sensação de alegria, né, essa sensação de bem-estar. Acho que a igreja, sim, é um ambiente desses, né, mas amigos, pessoas, né, que a gente gosta de estar junto, de conviver bem, né, o crescimento pessoal, profissional, fazer aquilo que traz satisfação. Acho que isso tudo são atos de prevenção. Não só viver sendo guiados pela onda da vida, reagindo ao que vai acontecendo, mas acho que a gente tem que assumir uma postura muito mais ativa nos ambientes que a gente vive, com as pessoas que a gente convive, escolher amigos, escolher com quem a gente passa o nosso dia, com quem a gente troca, com quem a gente pede conselho, com quem a gente... Né, acho que isso tudo são ações de prevenção. E é claro, né, a Lu falou que eu sempre falo que eu prefiro errar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Eu prefiro chegar lá na frente e falar, nossa, eu busquei terapia, busquei ajuda, nem era tão grave assim. Eu prefiro chegar nesse aspecto do que, nossa, se eu tivesse buscado uma ajuda lá atrás, teria sido muito, eu teria conseguido sair dessa situação de uma melhor forma. Eu acho que buscar ajuda é sempre uma prevenção. Certo. Flávia, nessa reta final do nosso bate-papo aqui, e se você falasse um pouquinho, como que ter uma vida espiritual, ela é importante para a saúde mental? Então, o ser humano é uma verdadeira balança química. E hoje, com o avanço da ciência, a gente consegue compreender o que de fato é a expressão da vida espiritual, né? Então, quando você faz orações, quando você faz reflexões meditativas na palavra de Deus, estou falando só de ciência, né? Para explicar isso. Você afeta áreas cerebrais específicas que vão bombardear, que vão liberar substâncias que geram vida. Então, é muito mais provável do que a gente, hoje vários estudos vão falar sobre isso, do que a gente sabia anos atrás. Então, o efeito da oração, o efeito da leitura, da reflexão, o efeito do poder da comunhão, né? A vida em comunidade, toda a troca de ocitocina, de serotonina que acontece nisso. Então, a vida espiritual, ela tem um impacto direto na vida emocional, porque ela vai construir várias frentes, até de reservas emocionais, que vão dar para esse indivíduo condições de lidarem de forma melhor com o dia a dia dele. Então, eu crer em algo maior que eu ter relacionamentos saudáveis, por exemplo, uma questão no ambiente da fé que a gente vivencia, eu fazer o serviço voluntário, isso é algo poderoso quimicamente, né? Você crescer em um ambiente onde você tem um propósito e produtividade, a dopamina na veia do ser humano, né? Quanto Jesus ensinou isso? Meu Deus, ele viveu isso, né? Ele viveu na mesa, sentado, comendo. Então, há toda uma proposta dentro da vida espiritual que corresponde a uma necessidade humana e que hoje a gente sabe na ciência, que é aquilo que a gente
crer pela fé é de fato uma verdade, né? Encarnada do nosso dia a dia. Certo. Nós vamos passar agora para as nossas considerações finais. Eu vou começar com a Luciana. Desde já, em nome da comunhão, quero agradecer a participação de vocês aqui. É um assunto extremamente importante, que vale ser revisitado outras vezes. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando até agora aproveitaram muito. E eu vou passar agora para as considerações finais do nosso debate, do nosso bate-papo. E queria começar com você, Luciano, suas considerações finais. Muito obrigada, né, pela oportunidade de nós estarmos falando aqui sobre um assunto tão sério, mas de uma maneira talvez tão leve. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. E eu creio que nós devemos levar essa visão diferenciada, né, de um evangelho mais humanizado. E cada vez mais, começando dentro dos lares. Porque uma família forte é uma igreja forte, é uma sociedade forte. Tá certo. Priscila, suas considerações finais. Também agradeço, né, a oportunidade de estar aqui do lado de pessoas tão queridas, né, e falando desse tema tão importante. Né, acho que a mensagem que eu quero deixar é para as pessoas elas não terem esse medo de olhar para a saúde emocional. Entender que o nosso cérebro, que a nossa mente faz parte do nosso corpo. Assim como a gente procura um cardiologista, assim como a gente procura um ginecologista, como a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente. Não ter medo, não ter vergonha, não ter receio de procurar uma ajuda profissional, de procurar um líder da igreja, de procurar um amigo para falar do que está sofrendo, para falar das suas angústias, né? Compartilhar um pouquinho das dores. Né? Acho que o ambiente cristão promove isso, mas independente de ser cristão ou não, né? Compartilhar um pouquinho. Se puder ser com um profissional, muito bom. Mas se não puder, com uma pessoa de confiança, com alguém que dá para ter essa troca. Né? Acho que a gente tem que quebrar um pouquinho, né, esse tabu de tentar ser perfeito, de tentar passar só uma imagem boa, de não sofrimento. A gente tem que, como a Lu falou, humanizar um pouquinho mais, entender que todos nós somos humanos, a gente passa por angústias e dores e compartilhar, claro, com pessoas de confiança. Vai prevenir muito, né, desses sofrimentos que a gente tem falado aqui. Tá certo. Flávia, suas considerações finais. Então, eu quero deixar uma frase, está no livro Guardiões da Infância, ela foi escrita para os pais. Ensinar o filho a sofrer é tão importante quanto ensinar a ser feliz. E aqui eu quero traduzir para o nosso espectador, né? Aprender a sofrer é tão importante quanto aprender a ser feliz. E com isso, o que eu quero dizer? A gente precisa, de fato, aprender a passar pelo sofrimento. Eu acho que é uma aula, uma lição que a gente não tem aprendido. Como é que faz quando o sofrimento chega? Né? O que ele quer dizer? Quais são as ações que eu tomo? Quem eu procuro? Como eu lido com isso? O que eu aprendo com o sofrimento? Isso é muito importante. Mas também aprender a ser feliz, que já foi falado aqui, né? O que eu faço que gere em mim essa plenitude, essa satisfação? Porque isso vai gerar uma balança química ao longo da nossa vida. Vai nos tornar muito mais adaptáveis e sustentáveis. Ok. Obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, em nome de Comunhão. Muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus continue abençoando o trabalho e o ministério de todos vocês. E eu quero falar com você agora que nos assiste. E aí, gostou? Curtiu? Então você já sabe o que eu vou te pedir. Para você clicar, curtir, comentar, compartilhar bastante para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Debate.